Olá, gente. Meu nome é João, sou estudante de Direito da UPE e vou ser o tutor de vocês da disciplina de Sociologia aqui no Coronavest. Nessa primeira aula, eu separei ela para um tema que não cai tanto na prova do Enem, com exceção de um tópico, Revolução Industrial, que cai bastante, tanto da perspectiva histórica, tanto por uma perspectiva sociológica, que é que a gente vai trabalhar mais por aqui. Exatamente para que a gente comece a entender como é que a prova funciona. Eu acho que é bom a gente começar por um tema mais leve, um tema que a gente revisita muito ao longo do ensino médio, principalmente, mas também no ensino fundamental. Então, quem é acostumado com o vestibular já domina muito bem esse tema. Então, a gente vai fazer uma breve retomada de alguns tópicos e resolver, acho que 5 questões, para a gente ver como é que isso cai na prova do Enem e também na prova do SSA, que é um assunto que cai bastante lá na UPE. Tá bom? Antes eu queria fazer uma retomada importante sobre o tema do iluminismo. Né? O iluminismo é um movimento filosófico que surge no século XVIII, aliás, se consolida, no século XVIII, e que vai ter a razão como fonte do conhecimento e como fundamento da ação dos indivíduos. O iluminismo vai rejeitar uma interpretação teocêntrica do mundo e vai produzir uma concepção política nova, ancorada por uma burguesia recém-empoderada e que passava a legitimar os seus próprios interesses políticos, sociais, jurídicos, econômicos, enfim. Uma dessas vertentes, talvez a mais importante doutrina dessa sociedade ocidental burguesa europeia que se consolida no século XVIII, é o liberalismo. O liberalismo vai ser uma doutrina política, econômica, que vai manifestar os interesses, os princípios da burguesia europeia. O liberalismo vai surgir com Adam Smith e vai ter como princípios a liberdade econômica, a liberdade de comércio e a não intervenção do Estado na economia. Todo esse conjunto de fatores, desde a Revolução Científica, o desenvolvimento do iluminismo, o liberalismo político e econômico, vão culminar no que a gente chama de Revolução Industrial, nesse processo de consolidação do sistema capitalista. Essa Revolução Industrial, aí sim importante, que cai muito no Enem, a gente sabe que é dividida em 3 fases. Uma primeira fase da Revolução Industrial vai ter como grande invenção a máquina a vapor. Não é? Essa fase vai de 1750 a 1800, ali, em média. Né? Assim como essa divisão em si, ela é uma divisão bastante didática. Né? Não existe um consenso exatamente sobre como se dividir esse fenômeno tão complexo do ponto de vista histórico, sociológico, que é a Revolução Industrial. Um segundo momento da Revolução Industrial vai se consolidar pela criação da eletricidade e dos combustíveis fósseis, não é? Que é esse momento entre 1850 e 1870. E após as 2 guerras mundiais no século XX, a gente vai ter a consolidação da energia nuclear, as tecnologias da informação, o que vai se conformar numa terceira revolução industrial. Isso já é suficiente. Veja, dificilmente o Enem vai pedir pra gente informações tão específicas como essas, por exemplo, a ponto da gente saber diferenciar exatamente uma revolução da outra. Talvez em história você tenha isso, mas do ponto de vista sociológico, o que o Enem está interessado é em como a Revolução Industrial, como o Iluminismo, como o liberalismo político e econômico vão transformar, como esse conjunto de fatores vai transformar as relações sociais. É isso que o Enem está preocupado. Isso é o mais importante para a prova. Então não interessa quais foram os benefícios e malefícios da Revolução Industrial, os pontos mais específicos dessas alterações. O que a gente quer saber é como isso impacta as relações sociais. E é aí que entra a sociologia nisso. Não é? A partir da Revolução Industrial é que a gente vai consolidar essa divisão da sociedade em classes. Não é? Uma classe burguesa, detentora dos meios de produção e que, portanto, compra, não é, do trabalhador assalariado a sua força de trabalho, que é transformada em mercadoria. E do outro lado a gente vai ter essa classe proletária, dentro desse modelo de sociedade urbana, industrial, a gente vai ter essa classe proletária que vai vender a sua força de trabalho, uma vez que não detém das forças produtivas capazes de gerar a produção numa sociedade industrial como essa. Esse modelo de sociedade, obviamente, é muito problemático. Esse é outro tema muito discutido e que a gente vai discutir amplamente quando a gente falar de Marx um pouco mais à frente
nessas aulas, mas é importante a gente entender que houve questionamento, certo? Houve questionamento desse modelo. Essa classe proletária oprimida, ela vai entender essas contradições entre a noção de liberdade que estava estabelecida, essa noção de liberdade individual, que foi estabelecida pela filosofia iluminista, e as condições da realidade material. Isso vai ser abordado, isso vai ser discutido pelo que a gente entende como uma sociologia primitiva, não é? E vão existir muitos movimentos populares, o cartismo na Inglaterra, as greves por toda a Europa no século XIX, enfim, vai haver muito questionamento. Então, tanto Marx como Durkheim vão discutir os impactos dessas transformações e tentar interpretar de forma sistemática, de forma rigorosa, essa nova sociedade ancorada nesses valores da burguesia ascendente, nessa sociedade moderna ocidental europeia, certo? E aí, a gente vai discutir exatamente nesse momento final, é a gente entender esse momento de pré-história da filosofia. Isso é um termo interessante, que vai de 1750 a 1850 e ela vai se pautar por um caráter evolucionista, não é? Vai haver uma influência enorme dessa ciência positiva, que é uma ciência que busca seus métodos nas ciências naturais e que vai buscar explicar, eu diria maior, justificar a realidade social da época num primeiro momento, certo? Então elas vão ter graves problemas conceituais, metodológicos, e ela vai ter uma finalidade política, que é justificar a realidade social europeia, essa divisão de classes, essa sociedade de classes, mas também justificar o imperialismo, o neocolonialismo na África e na Oceania, o colonialismo nas Américas, enfim. A gente pode dividir isso aí em dois grandes movimentos. Aliás, dá para falar até de três, acho que a gente vai discutir dessa forma. O primeiro é o evolucionismo social. Então, normalmente a gente atribui logo o evolucionismo social a Darwin, mas Darwin veio um pouco depois, historicamente, na realidade. O evolucionismo social, ele vai entender que existe um desenvolvimento, uma evolução linear das sociedades, das culturas, uma evolução em estágios, que ela é linear, ela é universal e ela é determinista. Então todas as sociedades vão passar pelas mesmas etapas e essas etapas têm como base, têm como pressuposto a sociedade europeia, o modelo de desenvolvimento europeu. Ele é visto como o exemplo, né? A superioridade cultural é a superioridade europeia e isso justificaria uma missão civilizadora europeia para levar esse desenvolvimento tecnológico, essa evolução para a África, por exemplo, para a Oceania, nesse processo de neocolonialismo, de imperialismo cultural. O que é que muda disso para o darwinismo social? O darwinismo social, esse sim ancorado nas ideias de Darwin, que fala sobre a evolução das espécies e tal, isso a gente precisa discutir, vocês conhecem muito bem, é que com o darwinismo social surge a ideia de um determinismo que é biológico também. Certo? Então, não mais essas sociedades se diferenciam por graus de evolução tecnológica, mas por uma diferença qualitativa entre os indivíduos, entre as raças. Quer dizer, o africano agora ele passa a ser visto como qualitativamente inferior. A raça africana é biologicamente condicionada a esse atraso de desenvolvimento pela sua condição biológica. E isso vai ser muito mais grave, não é? Porque isso vai legitimar uma série de manifestações horrendas, como a eugenia, por exemplo. Isso entra num contexto muito mais amplo de racismo científico, a gente pode discutir dessa forma. O darwinismo social é uma forma de racismo científico, assim como, por exemplo, a frenologia, a craniometria, que vão ser... que vai surgir muito no âmbito da criminologia, isso a gente discute muito no direito, que é essa ideia de você medir o cérebro, medir aspectos físicos dos indivíduos para tentar entender onde o crime é mais propenso, por exemplo. Você tem essa noção de determinismo biológico até mesmo para o crime. E a eugenia, por exemplo, de Galton, o francês, vai conceber essa ideia de seleção artificial, quer dizer, de seleção daquilo que é geneticamente mais aprazível para o desenvolvimento da sociedade, o que vai acarretar no século XX uma série de movimentos
como o nazismo, por exemplo. Isso chega no Brasil também. Existe movimento eugênico no Brasil, eugenista, no Brasil, durante todo o século XX. E isso vai gerar no Brasil, por exemplo, uma série de complicações de evolução desse racismo científico que leva ao que a gente entende hoje como o mito da democracia racial. Isso também é outro tema que a gente vai discutir mais à frente na disciplina. Um outro tema que a gente vale reprisar antes da gente começar a discutir as questões propriamente dita é o tema do positivismo. O positivismo ele vai se contrapor em certos aspectos ao iluminismo. Não é a mesma coisa, é importante a gente entender essa diferença. Os positivistas vão discordar do iluminismo do ponto de vista político, porque o iluminismo critica a legitimidade do Estado. E o positivismo não se coloca nesse ponto, apesar de ser muito parecido com o iluminismo no que se refere a esse otimismo com a ciência, com a razão. Certo? Comte vai ser o grande nome do positivismo. Ele é quem vai criar o termo sociologia, ele vai ser um nome importante nesse surgimento da sociologia. Para Comte, o único conhecimento verdadeiro vem da ciência experimental. Então não existe fé, não existe filosofia, que para ele é abstração. O único conhecimento verdadeiro vem da ciência experimental. Para Comte também, a industrialização é um processo importantíssimo. Ele diz que a industrialização faria com que a humanidade superaria as desigualdades, superaria a pobreza e estaria apontada para o progresso. Ele tem essa visão muito positiva e essa visão muito apontada para essa noção de progresso. Tanto que Comte desenvolve a lei do progresso, que é baseada exatamente nesse desenvolvimento linear, universal, que a gente já viu no evolucionismo social, e que vai ter como parâmetro também o modelo europeu de sociedade, o modelo europeu de progresso. Não é? Uma outra informação importante em Comte ainda é a chamada Lei dos Três Estados. Né? Ele diria que a humanidade passaria por 3 etapas fundamentais. Seria essa etapa, uma teológica, onde a gente usaria das divindades para explicar a realidade. Uma etapa metafísica, onde as discussões abstratas sobre o porquê, sobre a busca da essência das coisas, ancorada na filosofia, seria o centro dessas discussões da busca pelo conhecimento, e a etapa final, que para Comte é o conhecimento, a etapa, a fase positiva, onde a gente está ancorado na busca dessas relações de causa e efeito, nessa busca pela ciência experimental, onde não mais se pergunta o porquê, a essência das coisas, mas o como. Quer dizer, se procuram as leis da natureza. A estrutura social estaria ancorada nessas leis da sociedade, nessas leis quase que naturais das relações sociais. Tá bom? Tendo feito essa breve passagem, vamos resolver aqui 5 questões que englobam um pouco esses temas e ver como é que eles se aplicam. Vocês vão ver que, na realidade, as questões são muito simples e, na base da interpretação, a gente consegue desenvolver grande parte do raciocínio da questão. Mas é importante essa retomada para que a gente compreenda a questão como um todo e consiga desenvolver ela da melhor forma possível. Vamos ver? A primeira questão que eu trouxe é uma questão do Enem. E ela diz assim: Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? É o texto. E aí a questão diz: a análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Então vamos lá. Ele quer saber qual é a contradição que o poeta, nesse trecho, observa. Você percebe que ele fala sobre uma contradição entre, perceba, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Então há uma contradição que ele estabelece entre eu produzo a roupa e ele veste. Eu aro a terra, mas o Senhor me mantém na miséria. Quer dizer, há uma contradição entre quem realiza o trabalho e como essa riqueza vai ser usufruída.
não é? E a gente percebe que a letra E é a mais adequada. Na riqueza, a contradição está identificada na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Correto? Vamos ver as outras alternativas. A letra A fala que essa contradição está identificada na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Com certeza não, não é? Pela justificativa fica óbvio. Letra B, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Proporcional? Não sei se é exatamente esse o ponto dele, não é? Um pouco contraditória. Letra C, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Financiados, essa é a mais distante, não é? Letra D, no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. Também não dialoga com o que está escrito na questão. Perceba que essa é uma questão que, mesmo que você não tenha um grande conhecimento do conteúdo, pela própria interpretação do texto, você consegue perceber, se você tiver um olhar mais crítico, o que é que está sendo exigido pela questão. Então, o gabarito seria a letra E. Essa contradição está identificada na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a possuíam. A contradição se estabelece entre eu alimento, visto, poupo do berço até o túmulo os senhores, enquanto nada fica para mim. Não é? Essa é a contradição que fica estabelecida aí. A segunda questão é uma questão do SSA, da UPE, e ela vai dizer: sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar que ela compreendeu. Letra A. O abandono da mecanização da indústria e da agricultura. O abandono da mecanização? Não, né? B. Um processo de aceleração no desenvolvimento dos transportes e das comunicações. Olha aí, uma alternativa interessante. Vamos ver as outras. Letra C. A eliminação das desigualdades sociais? Com certeza não. Letra D. O fim da aplicação da força motriz à indústria. Também não, né? Aliás, foi o início da aplicação dessa força motriz. Letra E, uma diminuição do controle capitalista no sistema econômico. Também não, essa é até uma questão super fácil da UPE, né? A letra B aí é a única alternativa que faz algum sentido dentro disso que a gente revisou hoje. A terceira questão é uma questão também de Enem. E ela vai dizer: parece coisa de encanto. A gente deixava de ir uns poucos meses no lugar, e quando aparecia lá, ficava de boca aberta vendo tudo mudado. Casas novas, negócios sortidos como os da corte, igreja, circo de cavalinhos, botica e o mato, o que é dele. Trem de ferro ia comendo tudo, tal e qual como na terra brava depois do roçado, quando a plantação brota. O relato do texto ressalta o uso da técnica como um instrumento para: letra A, simplificar o trabalho humano. Letra B, registrar os hábitos cotidianos. Letra C, aumentar a produtividade fabril. Letra D, fortalecer as culturas tradicionais. Letra E, transformar os elementos paisagísticos. Veja, essa é outra questão em que a interpretação do texto já é quase suficiente, já é suficiente, eu diria, para responder a questão. O texto vai falar sobre a transformação de um espaço urbano, não é paisagístico. Então, casas novas, negócios sortidos, igreja, quer dizer, ele fala sobre como esse desenvolvimento transforma os elementos paisagísticos, dialoga muito com o que diz a letra E. Essa é uma questão muito fácil também. Já a quarta questão vai dizer o seguinte, também é uma questão da UPE. Leia o texto a seguir. Essa é uma questão um pouco mais conteudista. Enquanto a resposta intelectual à crise social do seu tempo, os primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que, segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual repensar o problema da ordem social, enfatizando a importância das instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e destacando a importância teórica para o estudo da sociedade. Tá, vamos lá. O texto ele já vai falar aí em papel fundamental de integração e coesão, certo? Vai falar sobre ordem social, instituições como autoridade, família e hierarquia social. Perceba que há um direcionamento para esse sentido, né? Da ordem,
do ordenamento, da integração, da coesão na vida social. Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações nas relações sociais ocorridas na sociedade europeia nos séculos XVIII e XIX, certo? Contribuindo para, vamos lá, para que a sociologia vai contribuir? Para que esse momento de surgimento da sociologia vai contribuir? Letra A. O aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. Letra B. A organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Letra C. A elaboração de um conceito de sociologia, incluindo os fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação. Letra D. A criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Letra E. O surgimento de uma física social preocupada com a construção de uma teoria social separada das ideias de ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento da realidade. Veja, essa letra L é a mais descarada para mim, ela é a que a gente pode descartar logo de cara, vou fazendo essa leitura de baixo para cima. Porque ela vai falar de uma física social que não está preocupada com ordem, com desenvolvimento. Isso é exatamente o contrário do que diz o texto, se a gente ignorar todo o conteúdo e pensar só na interpretação desse texto. Não é? Isso segue no caminho contrário daquilo que a gente identificou no texto. Letra C. A elaboração de um conceito de sociologia, incluindo os fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação. Isso vai acontecer? O texto fala sobre isso? Isso não vai acontecer, a gente não observou isso, não é? Letra B. A organização de vários movimentos sociais controlados por pensadores como Saint-Simon e Comte. Movimentos sociais controlados por Saint-Simon e Comte. Isso não acontece. Não movimentos sociais, né? Talvez movimentos intelectuais, mas sociais não. Letra A. O aumento da desorganização social estabelecida pela Revolução Industrial. O aumento da desorganização social também não é? Vamos voltar para a pergunta? Com base no texto, o surgimento da sociologia foi motivado pelas transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia nos séculos XIX e XX, contribuindo para... Então ele fala sobre esse momento de surgimento da sociologia. E ele vai contribuir, como diz a letra D, para a criação da corrente positivista, que propôs uma transformação da sociedade com base na reforma intelectual plena do ser humano. Não é? Essa seria a resposta mais coerente, uma vez que as outras não fazem muito sentido com o que o texto diz e com o que a gente revisou hoje. Certo? Já a quinta questão, a última que eu separei hoje, é uma questão do Enem, e ela é muito boa, vai discutir um pouco com essa noção de eugenia. Tal como originalmente concebida, era a aplicação de boas práticas de melhoramento ao aprimoramento da raça humana. Francis Galton foi o primeiro a sugerir com destaque o valor da reprodução humana controlada, considerando a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Então, o texto fala sobre eugenia, sobre Galton, enfim. Um resultado da aplicação dessa teoria, disseminada a partir da segunda metade do século XIX, foi o resultado da aplicação dessa teoria. A gente discutiu um pouco isso hoje, não foi? Letra A. A aprovação de medidas de inclusão social? Com certeza não. Letra B. Adoção de crianças com diferentes características físicas? Também não faz muito sentido, né? Letra C. Estabelecimento de legislação que combatia as divisões sociais? Também não. Letra D. Prisões e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores? Essa faz sentido. Vamos ver a letra E. Desenvolvimento de próteses que possibilitavam a reabilitação de pessoas deficientes. Veja que questão tranquila, ela não tem nenhum distrator, não é uma questão super direta. Perceba como o Enem trabalha esses temas sempre de forma que o texto ele encaminha muito da questão. Dificilmente a gente precisa de um conhecimento muito complexo de como essas teorias se relacionam. O que a gente precisa muito mais é de um entendimento crítico, né? Com o conhecimento básico do assunto e o entendimento crítico de ler o texto, conseguir interpretar aquilo que o texto aponta com as alternativas, a gente consegue desenvolver muito bem essas questões. Esses são assuntos que não são tão cobrados no Enem, mas que é importante a gente revisar. Então, se eu fosse recomendar para vocês agora, eu diria que revisem
um pouco de positivismo, um pouco desse processo de surgimento da sociologia no contexto pós-revolução industrial e revisa um pouco, especialmente, que é o que mais cai na prova do Enem específico, essa questão da Revolução Industrial, das relações que se estabelecem a partir da Revolução Industrial, que isso vai ser bastante cobrado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses meus comentários aqui hoje. Qualquer dúvida, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, certo? E a gente se vê na semana que vem.